Olá, bom dia, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos trabalhar aqui com ação rescisória mais uma vez. Essa é a segunda aula, né, sobre ação rescisória. Eu achei oportuno trabalhar essa matéria com vocês em três partes, né? Então, ontem nós começamos a falar sobre o tema e na aula de ontem nós começamos a falar sobre aspectos relacionados à natureza, objeto e conteúdo da ação rescisória. E hoje nós vamos aprofundar isso, né? Porque quando a gente fala do conteúdo da ação rescisória, a gente fala dos fundamentos para ajuizamento dessa ação também, tá certo? Então, fiquem comigo, essa exposição espero dure ali aproximadamente uns 40 minutos mais ou menos, e na sequência interrompo a gravação para a gente discutir a propósito da matéria. Tá ok? Bom, pessoal, mais uma vez eu peço a vocês que acompanhem essa exposição seguindo-nos ali com o artigo 966 do Código de Processo Civil aberto na sua frente, né? Artigo 966 do Código de Processo Civil, porque é esse o dispositivo que vai ser objeto aqui da nossa atenção no encontro de hoje, tá? E assim também, ao longo do encontro de hoje, também falaremos dele mais uma vez no encontro da próxima semana, quando faremos a terceira parte da exposição sobre ação rescisória. Então, como nós falamos, né, anteriormente, o artigo 966 dispõe sobre que tipos de pronunciamentos podem ser objeto da ação rescisória, ou seja, o objeto da ação rescisória, a decisão a ser atacada pela ação rescisória, e fala também esse dispositivo a propósito do conteúdo da ação rescisória. Então, quando eu digo que estamos falando aqui no artigo 966 do conteúdo da ação rescisória, de que estou falando aqui com vocês, né? Qual é o tema? Veja, o conteúdo, né, ou os possíveis conteúdos da ação rescisória correspondem a essas matérias que podem ser inseridas na ação rescisória como causa de pedir ou causas de pedir, tá certo? Então, interessa-nos estudar agora esses possíveis fundamentos. Antes, eu queria retornar aqui para falar com vocês sobre ainda alguns pontos relacionados ao objeto da ação rescisória, tá certo? Notem, o Código de Processo Civil, aqui no artigo 966, refere-se à decisão. Que decisão é essa que está mencionada aqui no artigo 966 do Código de Processo Civil? Há uma ideia equivocada, né? Muitas pessoas têm a falsa ideia de que para que eu ajuize a ação rescisória, eu deveria, por exemplo, ter esgotado todos os graus de jurisdição, ou ter obtido uma decisão final, né? Porque tem-se a impressão para muitos que a ação rescisória é mais restrita, por exemplo, que o recurso especial ou que o recurso extraordinário. E, de fato, a ação rescisória é mais restrita mesmo, né? Mas, em algumas situações, não. Depende muito do ponto de vista, depende muito daquilo que você estiver analisando. Por exemplo, como nós veremos daqui a pouco na sequência, quando eu ajuizo a ação rescisória com base em violação manifesta à norma jurídica, que é a hipótese que está ali no artigo 966, inciso 5º, não é, do Código de Processo Civil, nós estamos falando aqui de qualquer norma jurídica. Nós estamos falando aqui de qualquer norma jurídica. Então, por exemplo, o que é que a gente aprendeu quando estudamos, semanas atrás, sobre o cabimento do recurso extraordinário e do recurso especial? Que só cabe recurso extraordinário arguindo-se violação à norma constitucional. Só cabe recurso especial alegando-se violação à norma federal infraconstitucional. Não cabe recurso extraordinário ou especial alegando-se violação à lei municipal, né, ou à lei estadual. Mas cabe ação rescisória, pessoal, alegando-se violação à lei municipal ou à lei estadual, não tem nenhum problema. Além disso, voltando aqui a esse ponto, né, quando o código refere-se à decisão, aqui no caput do artigo 966, com isso aqui quer-se abranger qualquer decisão.
pode ser acórdão proferido por um dos tribunais superiores, pode ser acórdão proferido, por exemplo, por Tribunal do Estado, Tribunal Regional Federal, pode ser sentença proferida por juiz de primeiro grau, né? Então, eu posso estar diante de uma sentença que transitou em julgado e eu posso ajuizar ação rescisória contra a sentença, né? Posso estar diante de uma decisão unipessoal proferida no tribunal, uma decisão monocrática proferida no tribunal, que se tiver transitado em julgado, e se essa for a última decisão, contra ela eu vou ajuizar ação rescisória, conforme o caso, claro, né? E notem, eu posso estar também aqui diante de decisão interlocutória. Nós já mencionamos, sobretudo quando estudamos a relação entre agravo de instrumento e apelação, né? Nós já estudamos a possibilidade de o juiz decidir o mérito através de decisão interlocutória, que é agravável, diz o artigo 356, né? Código de Processo Civil, que pode haver uma decisão interlocutória sobre o mérito, certo? E essa decisão interlocutória é impugnável por agravo. Vejam, se não houver recurso contra essa decisão interlocutória e ela transitar em julgado, pessoal, contra ela pode caber ação rescisória conforme o caso. Eu vou deixar para a próxima aula um aspecto interessante relacionado ao prazo para ajuizamento da ação rescisória nessa hipótese, tá certo? Né? Com base ali no artigo 975 do Código de Processo Civil. Mas, para aquilo que nos interessa para o encontro de hoje, não é? Nós estamos diante de decisão que pode ser impugnada por ação rescisória, tá bom? Então, esse é o primeiro ponto. O outro ponto é o seguinte: a decisão que é atacada por ação rescisória pode ser impugnada no todo ou em parte, né? Então, eu posso estar diante, por exemplo, de acórdão ou de sentença, enfim, de decisão que tem um capítulo dedicado a danos materiais e tem um capítulo dedicado a danos morais. Na ação rescisória, eu posso impugnar apenas um desses capítulos, né? O parágrafo 3º do artigo 966 do Código de Processo Civil é claro nesse sentido. Parágrafo 3º do artigo 966, que está aqui na tela para vocês, né? A ação rescisória pode ter por objeto apenas um capítulo da decisão. Então, não é imprescindível, pessoal, que eu necessariamente mova a ação rescisória para impugnar a íntegra do pronunciamento judicial. É possível, né? Aliás, eu advogo em ação desse tipo, né? É possível até mesmo ajuizar a ação rescisória apenas contra o capítulo relacionado aos honorários advocatícios, né? Então, é possível ajuizamento de ação rescisória apenas contra um capítulo da decisão, né? Ainda, por exemplo, como no caso dos honorários advocatícios, né? A jurisprudência do STJ é bastante restritiva quanto a esse ponto, quanto ao cabimento da ação rescisória contra capítulo da decisão relacionada a honorários advocatícios, mas o fato é que, em tese, é sim cabível, né? Apenas para registro, né, eu falava há pouco, né, da possibilidade de se ajuizar ação rescisória contra a sentença, desde que ela tenha transitado em julgado, com base em norma que não seja constitucional e federal. Eu tive um caso, já fazem muitos anos, eu tenho a impressão, inclusive, de que ele foi julgado ali um pouco antes até de 2010, em que a gente entrou com uma ação rescisória contra uma sentença, né, proferida por um juiz de primeiro grau, alegando violação a uma norma municipal. Era um caso ali numa comarca que fica perto de Ponta Grossa, né, uma questão de direito tributário municipal. O juiz proferiu uma decisão, a nosso ver, errônea, e o advogado da parte interpôs o recurso e não recolheu as custas, e depois, intimado para complementar isso, né, para corrigir esse vício, ele não corrigiu, e a sentença transitou em julgado. A sentença proferida pelo juiz daquela comarca transitou em julgado, e ela se baseava em uma lei municipal, né, relacionada a um tributo local, né? Daí, nós fizemos o quê? Ajuizamos a ação rescisória. Nesse caso, pessoal, a ação rescisória, neste exemplo, né, ajuizada no tribunal. Também na próxima aula nós veremos, não é, como devemos proceder nos casos em que há recurso especial, por exemplo, e esse recurso é julgado ou não é julgado no mérito pelo Superior Tribunal de Justiça, né? Aí a gente vai ver que tem uma variação
relacionada à competência. Bom, agora eu quero examinar com vocês, mais propriamente, exatamente os fundamentos. Vejam, pessoal, deem uma boa olhada nos incisos do artigo 966 aqui comigo. Deem uma boa olhada nos incisos do artigo 966 aqui comigo, tá? Inciso 1º, né, a inciso 8º. As hipóteses que podem configurar fundamento da ação rescisória são essas aqui indicadas pela lei. O rol é taxativo, tá certo? Vejam, muita gente fala, discute, né, ou suscita essa pergunta, muita gente pergunta, a lei prever o cabimento da ação rescisória não seria algo contrário à segurança jurídica e tal, né, porque já houve coisa julgada? Na verdade, não. A garantia de estabilidade, que é inerente, né, à ideia de Estado de Direito, ela não é vilipendiada pelo cabimento, pela hipótese de a lei prever a ação rescisória, né? O que não pode haver é insegurança quanto às situações em que a ação rescisória deve ser admissível, né? Então, a lei estabelece que pronunciamentos podem fazer coisa julgada, que pronunciamentos não fazem coisa julgada, e a lei também prevê as situações em que um pronunciamento, uma vez tendo transitado em julgado, ele pode ser desfeito, rescindido, né? Que é o caso que estamos falando aqui. Então, haveria inconstitucionalidade haveria inconstitucionalidade se não houvesse clareza quanto aos possíveis fundamentos ou quanto ao prazo para ajuizamento da ação rescisória, né? Interessante observar que alguns autores afirmam que, além da coisa julgada, haveria a coisa soberanamente julgada. O que seria a coisa soberanamente julgada? A coisa julgada, na verdade, ela já se formou. Essa é uma figura de linguagem para se dizer que, se não cabe mais ação rescisória, porque ultrapassado o prazo de 2 anos, aí essa coisa julgada estaria mais robusta, por assim dizer, né? Agora, voltemos. Vejam ali comigo os incisos do artigo 966. Será que é possível nós fazermos uma classificação desses fundamentos? Vejam aqui comigo, pessoal. Olha só que interessante. O inciso 1º, né, diz respeito a possíveis crimes praticados pelo magistrado. O inciso 2º diz respeito à imparcialidade do juiz, parcialidade do juiz, aqui na primeira hipótese, e a segunda, a incompetência do juízo, né? Então, aqui, desses 2 primeiros incisos, estamos falando de algo que diz respeito à pessoa do juiz. Nós já vamos falar disso na sequência. No inciso 3º, a lei está se referindo a problemas relacionados ao descompasso entre a vontade real e a vontade declarada de uma das partes ou de ambas as partes. Mas até aqui a gente não pode ainda identificar um critério único, unívoco, né, para classificarmos esses fundamentos. Inciso 4º trata de uma hipótese bem peculiar, que diz respeito à observância do pressuposto processual negativo em determinados casos, né? No caso de ofensa, coisa julgada. Inclusive, enviei a vocês, coloquei ali no ambiente virtual para vocês, um julgado para vocês analisarem sobre o que fazer no caso de conflito entre coisas julgadas, falaremos disso na sequência, né? Adiante, o código fala da hipótese mais comum de fundamento empregado no nosso dia a dia, né, para o ajuizamento da ação rescisória, que é a hipótese de violação manifesta à norma jurídica. Percebam vocês que aqui nesse caso, no caso do inciso 4º, eu estou diante de um exemplo de vício de atividade, de um erro improcedendo, né? A decisão que não observa o fato de já ter havido um julgamento daquela mesma ação, e, portanto, o juízo estaria impedido, portanto, de julgar novamente aquele mesmo pedido, com as mesmas causas, com as mesmas partes, a mesma causa de pedir, essa é uma decisão que padece de erro improcedendo. E, na sequência, violação manifesta à norma jurídica.
Aqui, pessoal, quando a lei fala em violação manifesta à norma jurídica, está se referindo a qualquer tipo de vício, de atividade ou de juízo, tá bom? Então é possível, por exemplo, em tese, ajuizar-se ação rescisória por não observância do contraditório, né? Pela não fundamentação da decisão judicial, e assim sucessivamente. Já se admitiu ação rescisória, por exemplo, por violação ao princípio da fungibilidade recursal, né? Que é um aspecto procedimental também. Notem que até agora eu não consigo apontar um critério de classificação, porque esses temas dizem respeito a aspectos diferentes, né? Aqui, crime praticado pelo juiz, imparcialidade, incompetência do juízo, né? Descompasso entre a vontade real e declarada das partes, erro em procedendo específico de ofensa à coisa julgada, né? Violação manifesta à norma jurídica, que é o caso mais comum, como eu disse. E olha só, falsidade de prova está aqui no inciso 6º. Então, aqui interessante para a gente perceber, pessoal, que não cabe ação rescisória apenas para se discutir questão de direito em si mesma considerada. Porque quando eu estou falando de falsidade de prova, evidentemente, eu já estou caminhando, por assim dizer, em direção aos fatos, aspectos relacionados aos fatos, né? Então, a prova, no caso aqui, se eu afirmar que se trata de uma prova falsa, e a jurisprudência no sentido de que isso aqui é cabível tanto quando houver, inclusive quando houver falsidade ideológica, né, é cabível a ação rescisória. E o inciso 7º também trata de prova. Olha só que interessante, pessoal. O que vocês percebem no caso da hipótese de cabimento da ação rescisória com base no inciso 7º do caput no artigo 966? Qual é o vício da decisão rescindenda quando você ajuiza ação rescisória com base no inciso 7º do artigo 966? Qual é a resposta? Rigorosamente, não há vício na decisão em si mesma, né? Então, imaginem a hipótese em que você é o juiz, imagine, você já se formou, passou aquele período, estudou, se aprovou, foi aprovado num concurso, é magistrado. As partes, autor, a parte ré, apresentam ali seus pedidos de um lado, requerimentos de outro, apresentam provas. À luz daquela prova, né, você observa a legislação, a Constituição, jurisprudência, doutrina, profere uma sentença que não padece de qualquer tipo de vício, seja de atividade, vício de juízo. Aquele pronunciamento transita em julgado. Um ano depois, né, uma das partes identifica uma prova nova que ninguém tinha condições de usar, né, no processo que você, juiz ou você, juíza, julgou. E essa pessoa, com base nessa prova nova, o que ela pode fazer? Diz a lei, né, que observadas, né, essas condições referidas aqui no inciso 7º, né, então, obtiver o autor posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova, certo? Cuja existência ignorava. Veja, prova nova não é a prova que surgiu ou que foi concebida ou que foi produzida após o trânsito em julgado. Ela é nova no sentido de novidade. A gente não a conhecia, tá certo? Nesse sentido é prova nova. Essa prova é nova porque apareceu agora, né? Então, se surgir uma prova nova, admite-se o ajuizamento de ação rescisória. Vocês estão vendo ali atrás, não sei se vocês estão percebendo, que talvez vai acontecer uma treta ali, porque hoje está o Habermas dormindo na minha poltrona e o Barão acabou de chegar ali. Então, se acontecer alguma coisa, eu vou ter que interromper a gravação só para socorrer um dos bichos, tá? Mas prossigamos. Então, no caso da ação rescisória, pessoal, fundada em prova nova, você não vai indicar necessariamente, porque não há, um vício na decisão. Interessante isso, né? E por derradeiro, a última hipótese aqui de que é considerada fundamento pela lei, quando for fundada em erro de fato verificável no exame dos autos, né? Que é a hipótese aqui que vem depois explicadinha no parágrafo 1º desse mesmo dispositivo legal. Vejam, à luz desses fundamentos que eu acabei de apontar aqui para vocês, a gente percebe que não é fácil, ou melhor dizendo, não é
possível fazer uma classificação exaustiva, né? Que seria, por assim dizer, bastante lógica entre esses fundamentos. Você até consegue colocá-las, ou colocar esses fundamentos em determinados grupos. Não, esses aqui são vícios relacionados à pessoa do juiz, ou ao juízo, né? Esses aqui são vícios relacionados à vontade das partes. Esses aqui são vícios relacionados ao julgamento, em relação a direito, no caso do inciso 5º, e nos demais incisos, em relação a fatos, provas, etc. e tal, né? Então, é possível, ao menos em tese, você fazer uma classificação dessa maneira por aproximação. Mas essa classificação não é, digamos assim, absolutamente exaustiva, né? Uma classificação de que gosto muito, e a doutrina a ela se refere, a boa parte da doutrina a ela se refere, usa as expressões causas endógenas e exógenas, né, para se referir às hipóteses de cabimento da ação rescisória. Justamente para destacar, pessoal, que nesse caso, sobretudo na hipótese que está aqui no inciso 6º do artigo 900, do caput do artigo 966, eu não estou diante de uma causa que esteja dentro do processo, ou muito menos dentro da própria decisão. É uma causa exógena, é um fundamento que está fora do processo. E se a ação rescisória for admitida, né, com base em prova nova, a ação assume uma característica, vamos chamar assim, revisional. Porque você não diz que a decisão atacada ela é viciada. A decisão rescindenda não padece em si mesmo de um vício, mas você afirma que outra decisão haveria de ser proferida caso aquele órgão que proferiu a decisão atacada tivesse à sua disposição também essa prova nova, né? Então você vai pedir que seja rejulgado o caso, seja rejulgado o processo, agora considerando-se essa prova nova. Exemplo, uma prova de DNA, um exame de DNA de que não se pôde fazer uso no processo em que proferida a decisão rescindenda. Uma declaração, né, assinada de próprio punho pelo de cujos, né, de que não se pôde fazer uso na ação anterior. Prova nova. Interessante notar que a legislação revogada, quando se referia à prova nova, melhor dizendo, a legislação revogada não se referia à prova nova, né? Ela era muito mais restrita, ela falava apenas em documento novo. E a finalidade da lei revogada, ao usar a expressão documento novo, era impedir o cabimento de ação rescisória com base em prova testemunhal, porque se considerava que a prova testemunhal seria muito insegura. O fato é o seguinte, a lei, hoje em vigor, não contém essa restrição. Significa que, ao menos em tese, ao menos em potência, pode suceder de ação rescisória ser ajuizada, inclusive com base em prova testemunhal nova. Eu, nas ações em que eu advogo em várias ações rescisórias, nenhuma delas, até agora pelo menos, né, baseia-se em prova testemunhal nova, né? Já vi com base em documento novo, por exemplo, um documento contábil que apareceu só agora, né? Com prova pericial nova, etc., mas com base em testemunha nova, até o momento, pelo menos, ainda não, ok? Eu já mencionei a vocês que pode se tratar de errorim procedendo ou errorim judicando, e notem, pessoal, sobretudo quando estivermos diante de vício de atividade, ou seja, de errorim procedendo, é natural que esse vício não esteja, ou é comum pelo menos, né? Que esse vício não esteja na decisão mesma, porque o vício pode ter acontecido no curso do processo, né? Então, exemplo, as situações que estão ali no inciso 1º e no inciso 2º, no caso do inciso 2º, quando a gente está falando de incompetência do juízo, é um vício de atividade, é um erro improcedendo. A causa foi julgada por um juízo incompetente, né? Esse vício está na decisão, claro, mas está no processo desde um determinado momento, desde bem antes. Por isso que não é incomum, quando eu reconheço a incompetência do juízo, eu declaro a nulidade não apenas, por exemplo, da sentença por ele proferida, mas de outros atos decisórios por ele proferidos anteriormente, né?
Então, esse vício, que eu estou querendo dizer para vocês com esse exemplo, e outros que a gente poderia pensar aqui, é que esse vício de atividade não é necessariamente presente apenas na decisão recorrida. Ele pode se manifestar anteriormente no curso do processo também, né? Não há nenhum problema, não há nenhum impedimento a que isso aconteça. E também, antes agora de a gente analisar item por item, né? O vício pode dizer respeito à inteligência do direito, o caso do inciso 5º é paradigmático, né? Violação manifesta a norma jurídica, e também a problemas atinentes aos fatos, ou pelo menos ao modo como os fatos entram no processo, né? Como aqueles incisos que tratam ali de problemas relacionados de questões atinentes à prova, de que falaremos na sequência, ok? Bom, a gente vai analisar agora, pessoal, inciso por inciso, as hipóteses que são consideradas pela lei processual fundamentos para o ajuizamento da ação rescisória. Primeiro, inciso primeiro, quando se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz. Prevaricação, concussão ou corrupção do juiz, ok? Vejam, não vamos entrar aqui no exame da caracterização desses crimes. Isso é matéria que vocês já estudaram, provavelmente, ou se não, devem estar ali em vias de estudar, na disciplina de direito penal. O fato, pessoal, aqui é o seguinte. Quando, por exemplo, isso é uma coisa interessante, né? Porque, embora seja raro acontecer, felizmente, infelizmente, às vezes acontece. A gente vê notícia, volta e meia, no noticiário mesmo, né? Ou às vezes a gente vê que o CNJ, Conselho Nacional de Justiça, decidiu sobre determinada situação e o juiz estava envolvido numa quadrilha. Juiz, advogados, por exemplo, estavam ali numa quadrilha e todo mundo é condenado por crime de corrupção, né? Às vezes a gente vê isso sendo noticiado. Olha só que interessante, pessoal. Nesse caso, a lei previu o cabimento da ação rescisória. Tá certo? Tá certo. Parte da doutrina, e eu me filio a esse modo de pensar, tem sustentado que, nesse caso, eu não tenho uma mera nulidade, ou apenas a nulidade da sentença, ou do acórdão, por exemplo, né? Se esse vício se verificar por ocasião da prolação do acórdão. Por quê? Porque quando o juiz, né, numa hipótese como essa, imagine, o juiz de primeiro grau proferiu uma sentença porque se entendeu, depois foi provado, ele foi condenado, inclusive, por um crime de corrupção, né? E quando ele proferiu a sentença, essa sentença era um dos atos que ele praticou, né, no crime de corrupção, ali por ocasião ali do crime de corrupção, ou outro desses crimes que estão aí na lei. O que é que a gente defende? Que, nesse caso, eu não tenho verdadeiramente uma sentença. O que eu tenho é um ato criminoso disfarçado de sentença. Por isso que parte da doutrina, e eu me incluo entre esses autores que defendem esse ponto de vista, né? Essa parcela da doutrina defende que, nesse caso, eu teria uma sentença impostora. Juridicamente, eu não estaria diante de uma sentença, porque faltaria na hipótese animus judicandi, ou seja, intenção de julgar. O juiz que ali formalmente julgou, ele, na verdade, não estava julgando. Era a pessoa do José, do Antônio, da Maria, né, praticando um ato criminoso. Esse pronunciamento, uma vez detectada a falta de ânimos judicando, porque era um ato criminoso, ele não chega a transitar em julgado. Por quê? Porque é uma não sentença. É um ato criminoso disfarçado de sentença. Por isso que alguns autores, né, defendem que esse pronunciamento não transita em julgado, e mesmo que ultrapassado o prazo de 2 anos para ajuizamento da ação rescisória, que a gente vai estudar depois, inclusive para esse caso particularmente, eu poderia a qualquer tempo
pleitear a declaração da inexistência jurídica desse ato. Vejam, eu tenho uma existência formal. Você entra ali no sistema, você abre ali o Projude, por exemplo, ou EPROC, por exemplo, você vê a sentença ali. Ou nos autos físicos, né, você abre ali os autos, está ali a sentença datilografada, né, e assinada pelo magistrado. Mas aquele é um ato criminoso disfarçado de sentença que não transita em julgado. E uma vez identificado o crime, posteriormente, a qualquer tempo, a parte lesada poderia mover uma ação com o propósito de obter o reconhecimento, né, desse tipo de vício. O Código de Processo Civil, eu não posso demorar muito, porque senão não dou conta aqui dessas hipóteses, tá bom? O Código de Processo Civil, pessoal, no inciso que vem na sequência, ele trata de duas hipóteses ou dois fundamentos diferentes. Vamos falar de ambos separadamente. O primeiro, quando o pronunciamento, né, a decisão for proferida por juiz impedido. Como vocês sabem, o Código de Processo Civil trata ali trata das hipóteses de impedimento e de suspeição como variações, né, de situações que ensejam o reconhecimento da parcialidade do juiz, né? Então, impedimento e suspeição são situações que ensejam o reconhecimento da parcialidade do juiz. Em se tratando de impedimento, o que se tem afirmado na doutrina, é que não tem importância se o impedimento foi alegado ou não no processo anterior. Ou seja, ainda que eu já tenha alegado impedimento, eu posso, mesmo assim, mover uma ação rescisória com base no impedimento do juiz, né? Uma vez configurada uma das situações ali previstas no Código Civil. Agora, percebam vocês, o Código de Processo Civil não faz referência à suspeição do juiz. Pergunta-se, cabe ação rescisória com base na suspeição do juiz? Vejam, se a parte teve conhecimento da suspeição no curso do processo e não alegou na oportunidade em que poderia fazê-lo, né? Ou seja, poderia alegar a suspeição do magistrado, entende-se que ele não pode, daí então, a parte não pode, daí então, ajuizar a ação rescisória com base nesse vício. Mas, se o motivo que deu ensejo ao reconhecimento da suspeição torna-se conhecido depois, então a decisão transitou em julgado, ok? Imagine, o pronunciamento transitou em julgado. Daí eu fico sabendo só depois que o pronunciamento transitou em julgado. Só depois que o pronunciamento transitou em julgado, eu fico sabendo da suspeição do magistrado. Qualquer das hipóteses, não vamos entrar aqui em qual delas, qualquer das hipóteses que esteja ali referida na lei. Mas, né, eu fiquei sabendo agora, transitou em julgado, e suspeição não está ali no Código de Processo Civil, artigo 966. Pergunta-se, cabe ação rescisória? Vejam, eu, pessoalmente, há muito venho sustentando que sim. Eu vou até colocar aqui para vocês um trechinho do meu curso de Direito Processual Civil, que muitos de vocês, eu já vi, já falaram para mim que tem. Então, quando eu trato dessa hipótese, pessoal, eu cito, né, vários tratados, convenções internacionais de que o Brasil faz parte e que integram o direito brasileiro, porque esses tratados e convenções entraram no sistema jurídico nacional, tá certo? Foram aprovados, né? Então, por exemplo, o Pacto de São José da Costa Rica, né, faz especial menção em seu artigo 8º ao direito que a parte ou que as partes têm de ver suas lides julgadas por um juízo imparcial. Então, uma vez detectada a parcialidade do juiz, após o trânsito em julgado, então o juiz era parcial, mas eu fiquei sabendo disso só agora. Então, imaginem ali, eu descubro, né, por uma razão qualquer ali, eu descubro que o juiz, no curso de todo o processo em que eu fui condenado a pagar uma dívida, por exemplo, eu descubro que o juiz estava a todo tempo aconselhando o advogado do autor, ou aconselhando o autor sobre como proceder.
Claro que isso nunca acontece, né? Mas imaginem, por hipótese, uma situação, né, em tese, muito abstratamente, que um juiz, ao longo de todo um processo, ficasse o processo inteiro aconselhando o autor, né? Ó, agora alegue isso, agora alegue aquilo, agora recorra, agora não recorra. Transita em julgado, eu, réu, descubro. Putz, esse juiz era suspeito, porque ele estava todo o tempo aconselhando advogados do autor. Mas a hipótese de suspeição não está no 966. Especificamente, não. Mas poderei ajuizar ação rescisória porque houve violação manifesta à norma jurídica. O caso agora se desloca para o inciso 5º do artigo 966. Inciso 5º do artigo 966, né? Por quê? Porque há várias normas, há várias regras, melhor dizendo, de que, previstas em tratados e convenções internacionais, de que faz parte o Brasil, que entraram no direito brasileiro por força ali do artigo 5º, parágrafos, né, do Código da Constituição Federal, que me asseguram o direito a um julgamento por juiz imparcial. Então, uma vez verificada a parcialidade do juiz, ainda que seja motivada pela suspeição, admite-se daí então o ajuizamento da ação rescisória. Tema polêmico. Eu penso isso, sustento isso já faz muitos anos, né? Mais pessoas, mais autores defendem o mesmo ponto de vista na doutrina, né? Mas é algo que não é muito testado na jurisprudência, tá certo? Então, é um assunto bastante polêmico também, né? O que você vai ver normalmente aí na doutrina, que examina o tema de uma maneira um pouco mais rasa e superficial, né? É a afirmação de que pura e simplesmente não caberia ação rescisória em caso como esse. Mas eu discordo desse ponto de vista, né? Também. A próxima hipótese, pessoal, referida no artigo 966, mas também no inciso 2º, né? 966, inciso 2º, é o caso de pronunciamento ser proferido por juízo absolutamente incompetente. Veja, pessoal, percebo com muita frequência as pessoas falarem em juiz incompetente. Na verdade, a competência, né, é algo que diz respeito ao juízo e não ao juiz, né? Então, não é correto falar em juiz incompetente, né? Ok? No caso de incompetência absoluta do juiz e não relativa, admite-se a ação rescisória. Essa hipótese aqui referida no artigo 966, inciso 2º, segunda parte, ela vem sendo muito questionada na nossa doutrina pelo seguinte: o Código de Processo Civil, no artigo 64, parágrafo 4º, artigo 64, parágrafo 4º, adotou, pessoal, uma figura, adotou um instituto, que é por nós chamado de translatio iudici, ou translatio iudici, né? Translatio iudici. Eu coloquei aí no chat para vocês a expressão em latim. O que significa essa expressão translatio iudici? Significa que reconhece a lei processual que as regras relacionadas à competência são regras de divisão de trabalho. E o fato de o pronunciamento ser proferido por um juízo incompetente, né, não significa necessariamente que os efeitos daquele pronunciamento devem ser desconsiderados. Então, imaginem, por hipótese, né, um caso em que a ação tramita perante o juízo de família, né, e que tem competência absoluta relacionada a essa matéria, quando, na verdade, deveria ter tramitado perante o juízo cível, ou vice-versa. E daí a sentença é proferida por aquele juízo que é incompetente, né, em razão da matéria, e transita em julgado, e eu vou ajuizar a ação rescisória. Ora, a decisão proferida, ou todos os atos proferidos pelo juízo incompetente são necessariamente nulos somente por essa razão? Ele não é também um órgão que integra o Poder Judiciário? Percebam, eu não estou falando, nesse caso, de questão atinente à parcialidade do juiz, que é um vício bem mais grave. Né? Eu não estou falando aqui de parcialidade do juiz, que é um vício bem mais grave. Nem se comparam, né, na verdade, parcialidade com competência. Né? A competência
em boa parte desses casos que a gente se depara no nosso dia a dia, diz respeito a problemas atinentes à divisão de trabalho, né? Então, por isso é que o Código de Processo Civil adotou a translatio iudice aqui no parágrafo 4º do artigo 64. Então, julgado procedente o pedido e reconhecendo-se a incompetência do juízo prolator da ação rescisória nesse caso, pessoal, do artigo 966, inciso 2º do Código de Processo Civil, isso não vai ensejar necessariamente a declaração da nulidade de todos os atos praticados. Porque pode suceder que eu reconheça a incompetência, eu, o tribunal, né, reconheça a incompetência do juízo que prolatou a sentença atacada, eu vou reabrir o processo e determinar o retorno dos autos para o prosseguimento do processo perante o juízo competente, né? E o juízo competente poderá, né, conforme o caso e de acordo com o parágrafo 4º do artigo 64, reaproveitar ou manter os efeitos até dos atos praticados pelo juiz, ou juízo, melhor dizendo. Olha, eu já ia incidir no erro que eu mesmo critiquei agora, né? Juízo incompetente, tá bom? O inciso 3º, pessoal, trata da hipótese de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida, ou ainda de simulação ou colusão entre as partes a fim de fraudar a lei. Percebam, aqui nesse caso, do inciso 3º do artigo 966, né, inciso 3º do artigo 966, eu estou diante de problema relacionado à divergência intencional ou não intencional entre a vontade real e a vontade declarada pelas partes. Divergência intencional ou não intencional, né? Entre a vontade real e a vontade declarada por uma delas ou por ambas, conforme o caso, né? Essa hipótese de coação da parte vencedora, bom, a lei faz referência tanto a dolo quanto à coação. Eu já atuei num caso, muitos anos atrás, eu atuei por alguns meses no caso, eu acabei não acompanhando o caso até seu desfecho final, em que havia coação de uma parte em relação à outra, né? Eu acabei não prosseguindo no processo, eu saí do escritório, né, que patrocinava essa ação e eu não vi o desfecho. Mas era um caso, veja só que interessante, né, em que uma das partes ameaçava a família da outra parte, né? E era ameaça mesmo, ameaça de morte mesmo, né? E de violência física e de morte, né? E eu me lembro na época, né, da tramitação desse feito, a angústia do pessoal que estava ali envolvido, porque não queriam denunciar isso, né? E a um só tempo não tinham como se impor no processo e tal. Então imagine, uma situação absurda, uma aberração, mas pode acontecer, embora isso seja esquisito pra caramba. Nesse caso, pessoal, cessada a coação, começa o prazo para o juizamento da ação rescisória, né? Então, vejam, é um vício que pode acometer a vontade das partes, né? E, além disso, ainda caso de simulação ou colusão entre as partes a fim de fraudar a lei, né? Que também está aqui no inciso 3º do artigo 966 do Código de Processo Civil. Às vezes a gente ouve falar, né? A gente ouve falar de marido e mulher que fizeram um divórcio e homologaram o divórcio judicialmente com o intuito de fraudar credores. Então, na verdade, aquele divórcio não é um divórcio verdadeiro, é um ato simulado, né? Eles não queriam se divorciar de verdade, eles queriam fazer de conta, entre aspas, que estavam se divorciando para, por exemplo, deixar o patrimônio em nome de um dos dois, para com isso evitar que credores viessem a receber, né, o valor que lhes era devido, né? Nesse caso, estamos diante do uso ardiloso pelas partes do processo, com o intuito de fraudar a lei. Também cabe ação rescisória nesse caso, tá certo? A próxima hipótese, que é prevista aqui no inciso 4º
do caput do artigo 966, diz respeito à ofensa à coisa julgada. Ofensa à coisa julgada, tá certo? Vou colocar aqui para vocês na tela, só para a gente registrar aqui visualmente. Ofensa à coisa julgada. Vejam, a lei, quando faz referência à ofensa à coisa julgada aqui, pessoal, trata de dois tipos de vício. Dois tipos de vício, ok? Vamos tratar dos dois aqui. O primeiro e mais simples de entender é a violação à eficácia positiva da coisa julgada. Violação à eficácia positiva da coisa julgada. Exemplo: o juiz, ao proferir a sentença condenatória, estabeleceu que o valor da indenização vai ser calculado com base nos seguintes parâmetros. O réu deverá indenizar ao autor o valor correspondente, né, ao preço de mercado de X veículos, ou X cabeças de gado, ou X alqueires de terra, ou X apartamentos de padrão de luxo e assim por diante. O juiz da sentença condenatória genérica, que estudaremos isso mais para frente, a sentença que reconhece apenas a existência do andebeatur, ou seja, a existência do débito, mas não contém ela própria em seu bojo o valor devido, ela depende de uma liquidação que vem na sequência, que a gente chama de liquidação da sentença, né? Desse exemplo que eu estou mencionando, quando eu for liquidar a sentença, apurar o valor devido, eu tenho que observar a sentença. Eu não posso me desviar dos parâmetros observados ou estabelecidos pela decisão. Se assim eu o fizer, eu estarei violando a coisa julgada. Então, nesse caso, caberá a ação rescisória contra o pronunciamento que violou o efeito positivo da coisa julgada. Agora, pode acontecer também, pessoal, de se violar o efeito negativo da coisa julgada. O efeito negativo da coisa julgada, né? Então, imagine, eu até comentei esse exemplo com vocês ontem, bem rapidamente, né, na aula passada, bem rapidamente, de ser proferida uma sentença contra uma empresa, julgando improcedente o pedido, né? E depois, aquele mesmo autor, em outro lugar, ajuiza a mesmíssima ação contra a mesma empresa com base na mesma causa de pedir, mesmo contrato, mesmas vicissitudes das cláusulas contratuais, e por um equívoco qualquer, por um deslize, ou simplesmente, como mencionei a vocês, isso não era raro de acontecer antigamente, que não havia um sistema digital, né? Os dados dos processos ficavam em papéis e tal, então havia realmente, isso realmente acontecia com alguma frequência. Imaginem que, neste caso, aquele mesmo autor mova contra a mesma empresa uma ação com mesmos pedidos e causa de pedir, né? E o segundo pedido, a segunda ação, na segunda ação o pedido é julgado procedente. Pergunta-se, olha bem, então vamos por partes. Pergunta-se, havendo conflito entre duas coisas julgadas, qual delas prevalece? Resposta, se a segunda decisão transitou em julgado, violando a primeira decisão, portanto, ou seja, violou a eficácia negativa da coisa julgada. O que é a eficácia negativa da coisa julgada? Quando a gente fala da coisa julgada como pressuposto processual negativo, estamos nos referindo a essa eficácia negativa da coisa julgada. Vale dizer, se um juiz julgou, certo? E aquele pronunciamento transitou em julgado, aquele mesmo pedido, com as mesmas partes, mesma causa de pedir, não pode ser julgado de novo, né? O segundo juízo está impedido. Mas se esse segundo juízo julgar mesmo assim, ele violou a coisa julgada, o efeito negativo da coisa julgada. Cabe ação rescisória contra esse pronunciamento judicial. Ok? Até aqui tudo bem? Agora notem, pessoal, o prazo para ajuizamento da ação rescisória é de 2 anos. É a regra geral que está no 975 do CPC. 2 anos para ajuizamento da ação rescisória. Então, imaginem que a primeira sentença transitou em julgado em 2015, julgando o pedido improcedente contra a empresa. A segunda sentença transitou em julgado em 2018,
agora julgando procedente aquele mesmo pedido contra a sentença, contra aquela empresa. Ok? Daí você se formou, né? Vai começar a advogar agora em 2021, 2022. Já pensou você advogando em 2022? Né? E está advogando para essa empresa. E como você quer mostrar serviço, você dá uma vasculhada lá, olha para cá e fala assim, poxa vida, aqui tem uma sentença que julgou o pedido procedente, a segunda sentença, mas a mesma ação havia sido julgada, ajuizada e julgado o pedido entre as mesmas partes e havia sido julgado improcedente o pedido anos antes. Essa segunda violou a coisa julgada. Mas daí você olha a certidão do trânsito em julgado e diz, putz, o prazo para ajuizamento da ação rescisória contra a segunda decisão se esgotou no ano de 2020 e já estamos no ano de 2022. A segunda decisão violou a coisa julgada e não cabe mais ação rescisória contra a segunda decisão. E aí, nesse caso, conflitando, né, as duas decisões, qual delas prevalece? Percebam vocês, pessoal, né? Eu até estou sendo, talvez, assim, insistente demais e falando de uma maneira mais, até bastante demorada em relação a isso. E eu estou falando isso porque o assunto é polêmico na nossa doutrina, não tão polêmico assim na jurisprudência. Eu, aliás, deixei um julgado no sistema para vocês ontem, não sei se vocês já leram essa decisão, que trata exatamente desse problema, dessa questão. Saber qual das duas decisões prevalece quando há conflito entre coisas julgadas e não cabe mais ação rescisória contra a segunda decisão. Deixa eu colocar aqui para vocês na tela. Eu escrevo sobre isso. A primeira vez que eu escrevi sobre esse assunto faz mais ou menos 20 anos, foi em 2003. Né? Na ocasião, eu escrevi um livro em coautoria com a professora Teresa Arruda Alvim. O livro chamou-se O Dogma da Coisa Julgada. Né? E eu defendo esse mesmo modo de pensar até hoje. Eu estou colocando aí na tela para vocês o que eu escrevi no curso, né, que é um livro que muitos de vocês usa e tem aí na faculdade. Eu defendo no curso de Direito Processual Civil Moderno, na página 788 e 789, que prevalece sempre, nesse caso, veja, se não couber mais ação rescisória contra a segunda decisão, havendo conflito entre coisas julgadas, eu, pessoalmente, defendo que prevalece a primeira. Mas, né, e há outras pessoas que defendem a mesma coisa na doutrina, mas essa não é, pessoal, a orientação que prevalece na jurisprudência. Essa não é a orientação que prevalece na jurisprudência, né? Hoje, sobretudo após a recente decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, que eu vou colocar aqui na tela para vocês, vamos colocar aqui para a gente ver, prevalece a orientação de que, uma vez conflitando duas coisas julgadas, né? Conflitando duas coisas julgadas, está aqui no item 3, né? Prevalece a segunda. O raciocínio daqueles que defendem esse ponto de vista é mais ou menos assim. Analogicamente, tal como lei posterior revoga a lei anterior, sentença posterior também revoga a sentença anterior. Né? Esse é o ponto de vista que vem prevalecendo. Eu discordo dele. Né? A gente poderia ficar discutindo isso aqui o dia inteiro, a semana inteira, o ano inteiro, porque o assunto é apaixonante. Mas registro aqui o meu modo de pensar, que é vencido hoje, né? Prevalece na jurisprudência. Eu deixei a íntegra para vocês ali disponível, para vocês analisarem. A decisão foi proferida por maioria, né? Então, não foi assim uma decisão resolvida com facilidade, né? Então, por maioria, vencidos vários ministros, né? Aqui, ó, vencidos
os ministros Salomão, Benedito Gonçalves, Sanseverino, Nancy Andrighi, João Otávio Noronha, Maria Tereza de Assis Moura e Jorge Mussi, como está aqui, né, para vocês verem, né? Então, assunto bastante polêmico, mas é hoje a orientação prevalecente, né? Continuo pensando da maneira como eu vinha sustentando anteriormente, né? Não mudei o meu ponto de vista até hoje. A gente acabou se adiantando bastante no tempo, então, para finalizar, eu vou apenas começar a análise do inciso 5º do artigo 966 do Código de Processo Civil e a gente vai prosseguir com essa análise adiante, tá bom? Também aqui, pessoal, eu enviei para vocês algumas decisões, na verdade, para esse caso específico, eu enviei 2 decisões que vão ser aqui objeto de análise, de nossa análise na aula que vem. Interessante notar que o Código de Processo Civil, aqui no inciso 5º do artigo 966, ele usa a seguinte terminologia, vejam ali comigo, violar manifestamente norma jurídica, violar manifestamente norma jurídica. O Código Revogado, pessoal, ele usava a expressão violar literal disposição de lei, violar literal disposição de lei, né? Essa expressão, violação literal de disposição de lei, era criticada por setores da doutrina por várias razões, porque, dentre outras, e a que mais me chama a atenção, que eu vou transmitir aqui para vocês, e acabou, por conta dela, acabou prevalecendo essa redação aqui no Código de Processo Civil, é que, na verdade, a lei é o ponto de partida para eu chegar à norma jurídica, né? A norma jurídica é o resultado da interpretação dos dispositivos legais, dispositivos constitucionais, princípios jurídicos, né? Então, quando eu digo que algo está sendo violado, o que eu quero dizer é que há uma violação à norma jurídica. Há uma violação à norma jurídica, tá certo? Então, não há uma violação à lei, há uma violação à norma. Então, por essa razão é que o dispositivo teve a sua redação alterada, né? Uma outra razão é que, além do texto legal, além do texto constitucional, pode haver uma violação também a um princípio jurídico, né? Eu posso estar diante de violação a um princípio jurídico, pessoal, e esse princípio não ser necessariamente referido em um texto legal. É claro que boa parte dos princípios, eles vão gradativamente sendo incorporados ao discurso normativo, vamos dizer assim, né? Então, por exemplo, um exemplo disso é a boa-fé. Antigamente, né, lá atrás, não havia em texto legal algum referência à boa-fé. Mas hoje há, né? Então, hoje, quando eu quiser mover uma ação rescisória alegando violação à boa-fé, eu vou encontrar dispositivos legais no Código Civil, no Código de Processo Civil, que mencionam, né, a boa-fé. Certo? Eu não preciso dizer que é um princípio, fazer toda uma argumentação para demonstrar que quando se viola um princípio tem que caber também ação rescisória. Mas isso é sim possível, né? Embora não seja bastante comum. E essa nova redação, ela compreende, né, com bastante vantagem, essas 2 situações. Daí, então, violação à norma oriunda de interpretação de regras e violação a normas oriundas de interpretação de princípios também. Como mencionei há pouco, no começo dessa exposição, eu posso estar diante aqui, pessoal, de norma oriunda de qualquer origem. Eu posso estar diante, inclusive, de norma oriunda de um regimento interno de tribunal. Então, não acontece aqui aquela restrição que acontecia, ou melhor, que acontece, né, no caso de recurso especial e recurso extraordinário, que a gente examinou anteriormente, né? Então, pode ser lei municipal, lei estadual, norma regimental, caberá também ação rescisória, né? Uma questão muito interessante, e eu vou apenas pontuá-la para a gente prosseguir adiante, né? Eu, inclusive, já enviei essas decisões aqui para vocês analisarem para a aula que vem, diz respeito ao seguinte: e se o tema era de interpretação controversa, né? E se o tema era de interpretação controversa na jurisprudência, né? Quando, por ocasião da prolação da decisão que transitou em julgado, e agora a jurisprudência pacificou-se
em outro sentido. Aí a gente pergunta, cabe ação rescisória? Vejam, sobre essa matéria, o Supremo Tribunal Federal editou a súmula 343, né? 343, segundo a qual, deixa eu achar aqui o texto que eu tenho aqui aberto na minha frente e eu perdi. Né? Diz a súmula 343 do Supremo Tribunal Federal. Não cabe ação rescisória por ofensa literal à disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais. Né? Essa orientação firmada nessa súmula 343 do Supremo Tribunal Federal, que é uma súmula antiga, mas que vem, né, ela foi aprovada em 1963, para vocês terem uma ideia, antes até do Código de 73, e que vem sendo aplicada pela jurisprudência dos tribunais superiores até hoje. Aí a pergunta que eu faço, pessoal, e com isso eu vou encerrar a exposição de hoje, é a seguinte: e se o assunto era controvertido, mas a jurisprudência se pacificou agora, em determinado sentido? Né? Agora a jurisprudência é pacífica. Cabe ação rescisória? E mais, olha bem, agora uma outra pergunta indo além, né? Além dessa questão da súmula 343. E se a decisão que transitou em julgado se fundamentou em uma norma oriunda do Código Civil, por exemplo, para condenar o réu, e posteriormente essa mesma norma, após o trânsito em julgado, essa mesma norma é declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Cabe ação rescisória? Vou interromper a exposição por aqui. No próximo encontro, nós prosseguimos, né, na análise do inciso 5º do artigo 966. Tá bom, pessoal? A partir desse momento. Eu peço a vocês que leiam os julgados que eu deixei para vocês ali no sistema, que dizem respeito a esse assunto. Tá bom? E a gente prossegue. Até mais. Sigam comigo aqui para a gente passar as dúvidas, tá bom? Eu vou interromper a gravação. Aqueles que estão apenas nos assistindo, até a próxima.